Boa noite, professor. Boa noite, turma. Meu nome é Felipe Gergen. Eu vou apresentar o meu trabalho da cadeira de Big Data e Internet das Coisas, e é sobre gestão e estacionamento inteligente IoT. Falando um pouco do resumo do projeto, esse trabalho busca apresentar e atingir as funções de IoT e Big Data em apenas um projeto, trazendo como melhoria na gestão, controle e funcionalidade de um estacionamento comum, com sensores ultrassônicos que serão utilizados como sensor de presença, enviando seus dados diretamente a uma plataforma que todos possuem acesso, Google Drive. Bom, basicamente o trabalho vai consistir em 3 sensores ultrassônicos HC-CR04 integrados em um IMUS D1, que vai servir para enviar os dados desses sensores para o Google Drive. Os sensores funcionam basicamente só para medir se tem a presença ou não de um veículo, e então o programa vai tratar e vai dizer se o veículo entrou, saiu ou não teve nenhum tipo de movimentação. E assim as movimentações vão sendo enviadas diretamente para as planilhas do Google Drive. Assim como eu tenho o meu banco de dados aqui, que tem a hora que entrou o carro, né? Porque eu acabei definindo a vaga 1 e a vaga 2 como carro e a vaga 3 como tipo de moto. Então, aqui eu deixei ordenado já na planilha para ter uma visualização melhor. Então, aqui à meia-noite e 53 do dia 23, um carro teve entrada na vaga 1, deixando 2 vagas restantes, de 3 no caso do protótipo. E bom, um pouco dos objetivos do projeto é desenvolver um circuito eletroeletrônico que assegure o bom funcionamento do sistema de detecção de presença dos veículos e de comunicação com a internet, tornar o sistema operacional de modo que seja apresentável, inclusive para fins comerciais, em termos de circuitos, componentes e funcionamento, desconsiderando aspectos visuais ou de durabilidade, considerando o protótipo. Implementar um código baseado na plataforma Arduino com a integração do ESP8266 para envio das informações necessárias para a nuvem e desenvolver uma gestão de informações clara, simples, funcional e útil para a gestão do estacionamento. Bom, então, o que foi utilizado no projeto foi o Google Planilhas, que ele foi basicamente o banco de dados, né, para o envio das informações. O Node MCU, que seria a ideia primária do projeto para o envio das informações do que acontece com os sensores no estacionamento para o Google Drive, porém houve uns problemas e acabou não dando certo com essa placa, eu não pude utilizar ela porque quando eu fui fazer a compra não tinha mais em estoque, então eu acabei tendo que usar uma placa parecida, que eu nunca tinha visto antes, no caso o IMUS D1, que eu vou falar um pouco mais sobre ela mais pra frente. E aqui foi utilizado o sensor HC-CR04 como o sensor de presença do projeto. Aqui eu expliquei um pouco da funcionalidade dele e que ele tem uma distância efetiva de 20 mm e 4 metros, o que é bem interessante porque a altura de um estacionamento, dependendo, não vai ser tão grande do estacionamento comercial, tirando a parte de shoppings que tem estacionamentos bem mais altos. E com uma precisão de 3 mm, o que a gente pode desconsiderar aqui nesse caso, porque ele não vai estar fazendo nenhuma medida de precisão. E também é importante ressaltar que ele tem uma amplitude de 15 graus, então quando ele for enviar esse pulso, ele vai ter uma abertura de 15 graus na dispersão da sua onda. Bom, foi preciso saber C++ para Arduino, um pouco de Big Data, né, que a gente andou estudando, de data mining, esse tipo de coisa. Internet das coisas, que é a integração de tudo isso e o envio por banco de dados. E o IMUS D1. Bom, o IMUS D1 é bem parecido com o Node MCU, trocando que em vez dele ter um ESP8266, ele vai ter um ESP8266X, e ele tem um pouco menos de capacidade, assim, ele tem um pouco menos portas digitais, que ele tem 11, um pino analógico, e ele tem uma faixa de alimentação de 9 a 24 volts, então ele tem uma amplitude de alimentação bem grande, dá para trabalhar em diversas tensões. O nível lógico dele está em 3.3, um clock bem alto até, de 80 MHz até 160, memória flash de 4 MB, um SRAM de 64 KB e tem um suporte para Wi-Fi. Inclusive, essa placa ela tem um tipo de programação OTA, ou seja, ela pode ser programada via Wi-Fi, que eu não cheguei a testar ainda como funciona. Eu andei só olhando para fazer do modo mais tradicional mesmo, como eu faria com o Node MCU, que eu me sentia mais confortável.
Então eu ainda não tive muita pesquisa nessa parte do OTA para saber como funciona a programação. Bom, então a metodologia foi feita da seguinte forma. Eu pesquisei um pouco sobre como funcionam os estacionamentos, se existem algumas normas, e eu vi que não existe, apenas para pessoas deficientes, que tem que ter uma certa parte do estacionamento que tem que ser voltado para pessoas deficientes. Porém, tem algumas especificações que são do tamanho dos veículos. E eu acabei optando por utilizar o que seria o mais comum, que seria para tamanhos de veículos de passeio utilitário, que seria, por exemplo, num shopping, num show, em um parque, alguma coisa. Que eu utilizaria-se ou de veículos de tamanho pequeno e médio, que teriam um comprimento de 4,5 e 2,2. E não teria de grande utilitário, que talvez seria uma caminhonete, um caminhão, que teria uma largura de até 2,4. Eu acabei considerando 2,2. E então, considerando uma largura de 2,2 metros e uma altura de 3 metros como teto e abertura de 15 graus para propagação de onda do sensor HCCR, foi feito o cálculo utilizando as regras da trigonometria, dividindo a abertura da propagação de onda tendo 7,5 para cada lado e aplicando as regras no triângulo para saber qual seria o tamanho. Então, centralizando, os sensores em uma altura de 3 metros eles teriam uma abertura de 80 centímetros, que cobriria o teto de qualquer carro e não teria um problema para acabar interagindo com outro sensor ao lado, porque a largura de cada estacionamento vai ter de 2,2 metros até 2,4 e uma abertura de 80 centímetros caberia dentro da vaga sem problema nenhum, não sairia para fora dos limites. Bom, e aqui, como eu disse antes, eu defini as vagas como 1 e 2 para vagas de carro e a 3 para vagas de moto no protótipo. Aqui é um exemplo de como estava ficando a planilha de envios, tendo o carimbo da data e a hora, que seria o timestamp, o tipo, que seria o tipo de veículo, carro, moto, qual vaga foi ocupada, a movimentação, se foi de entrada ou saída, e quantas vagas restantes tem. No caso aqui eu estava trabalhando só com 2 vagas. E aqui a escolha e o estudo do software que eu acabei usando, ou na verdade acabei tentando utilizar, que eu vou explicar um pouco mais para frente o que aconteceu, para ferramentas de Big Data, o Panoply, que é uma ferramenta bem interessante, que ele tem várias databases que ele consegue pegar os dados, pode linkar com o Google Drive, puxar do Google Analytics, Google Docs, Google Sheets, é muito interessante mesmo, não precisa baixar nada, é só entrar no site dele, que é um .io, é bem interessante de programar. Eu vou até dar uma mostrada de como funciona e explicar o que aconteceu. E alguns dos testes realizados foi então principalmente os testes de conexão do Wemos, que eu tive que aprender bastante como funciona essa plaquinha aqui, porque eu não entendia muito bem. Então aqui está a pinagem dela, ela funciona bem parecida com o NodeMCU mesmo, porque ela tem até a nomenclatura de GPIO. E também foi utilizado a biblioteca HTTPS Redirect, que foi feita pelo Electronics Guy no GitHub, que eu usei ela principalmente para fazer esse redirecionamento e enviar os dados para o Google Drive, que acabou sendo uma dificuldade assim no meu protótipo, porque não é só enviar os dados para uma planilha, teve toda uma complexidade por trás disso, tanto que existe até um certo nível de programação que pode ser feito nas planilhas do Google, aqui no editor de script, que teve que ter uma pré-programação para eu poder ter o envio dos meus dados. Ó, aqui tem diversas funções para ele receber e ler as datas, poder enviar novas linhas diretamente do programa no Arduino. Bom, os resultados e discussões. Aqui nessa planilha deu para constatar que teve uma conexão estável e sem perdas, medições corretas de presença, não tive erros, não teve nenhum tipo de variação enquanto tinha os meus veículos. Teve envio constante de dados ao servidor, que no caso seria o Google Drive, a cada 1 minuto, um funcionamento contínuo sem problema, eu deixei ligado por 3 dias e funcionou corretamente, e teve mais de 17 mil dados coletados para a amostra. Bom, o meu protótipo foi esse. Eu prendi uma tampa de uma caixa com 3 sensores e botei veículos, teoricamente, que seriam as caixas aqui, que refletiriam nos sensores e me dariam uma resposta de presença, ou não, quando eu retirasse elas. Aqui está o exemplo
de uma parte da planilha, como estava ficando, entrada nenhuma, saída quando saiu o veículo. Bom, e os dados que deu para retirar da planilha foi o tempo de entrada da informação, o tipo de veículo, se foi carro ou moto, tipo de movimentação, quantidade de vagas restantes e a vaga que o veículo está ocupando. E o problema que foi constatado na hora de realizar o data mining do Big Data foi porque esse programa funciona principalmente em SQL, e SQL trabalha com colunas. E como eu acabei criando uma coluna principalmente como hora, somente uma coluna, não criei uma coluna como hora de entrada e hora de saída, isso acabou dificultando muito, porque eu pesquisei bastante sobre SQL e vi que não existe uma maneira tão fácil que eu possa trabalhar no Panoply para fazer essa subtração das horas de uma mesma coluna. Eu teria que ter criado uma coluna com hora de entrada e hora de saída, para então ter uma terceira que seriam as horas restantes para fazer as tarifas do tempo que o usuário ficou. Pelo menos aqui no Panoply eu não consegui. Eu tentei fazer pelo Hadoop também e foi mais complexo ainda e acabou dificultando mais o trabalho. Então eu não consegui achar nenhum tipo de resolução possível para ser feito em PostgreSQL, que é a linguagem de programação do Panoply, que seria para poder pegar as informações de uma mesma coluna, que eu teria que botar a condição de entrada da vaga tal e o horário da primeira entrada e da próxima saída. E infelizmente não é possível fazer isso no PostgreSQL por conta das limitações da linguagem de programação.